Hoje eu quero meditar em alguns textos bem conhecidos e, de uma maneira muito simples, mostrar para você que a maior parte da igreja está dormindo para as meditações profundas da palavra de Deus. Na época em que os discípulos viviam, na época que eles tiveram contato de maneira física com Jesus, eles faziam algumas perguntas ao Senhor a respeito do tempo final. Como que seria a restauração de Israel? Como que seria o final dos tempos? E Jesus Cristo deu algumas chaves para que eles e nós, os discípulos de hoje, a igreja de hoje, entendêssemos o que Deus vai revelar no final dos tempos. Existem vários estudos que são conectados com tudo, com o que eu vou falar aqui hoje, né? Nós vamos meditar em uma palavra hoje e existem vários estudos que são conectados com essa mensagem de hoje. Por isso, mais uma vez, eu te convido, visita aqui a descrição do canal e pega os links que nós falamos a respeito do final dos tempos, o grande e terrível dia do Senhor e também sobre o ensino das duas casas de Israel. Nós vamos meditar hoje em versículos que são super conhecidos, mas infelizmente a maior parte dos cristãos que nós conhecemos, eles não se debruçam nessa palavra para compreender o mistério de Deus para o final dos tempos. Mais uma vez eu quero te agradecer pela sua companhia, seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Nós, os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos nos interessar a respeito do reino de Deus. O reino de Deus que acontece em nosso meio e nós devemos nos interessar a respeito do reino de Jesus Cristo que se aproxima dessa terra. Você sabia que da mesma maneira que Jesus Cristo ele foi assunto aos céus, da mesma maneira que Jesus Cristo subiu nas nuvens, dessa mesma maneira ele retornará? Vai lá comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, dos versículos 6 até o versículo 11. Presta bastante atenção. Como eu falei no início do vídeo, esse é um texto super conhecido, mas existem partes importantes aqui que são profundas e nos direciona para outros textos, para outras passagens. Versículo 6 diz assim: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Senhor, será este o tempo em que restaure o reino a Israel? Primeira coisa, nós encontramos aqui os discípulos interessados, eles estavam interessados para saber quando seria a restauração do reino de Israel. Alguns dos discípulos de Jesus, inclusive, existem relatos históricos que Judas pensava que Jesus Cristo, naquela época, tomaria ali o reino de assalto, que Roma seria destituída e que Jesus Cristo reinaria ali naquele tempo, naquele período, literalmente derrubando todo aquele império romano. Na verdade, não foi isso que aconteceu. Nós sabemos o plano do nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação da humanidade, para a constituição da igreja primitiva e tudo isso que nós estamos vendo e vivendo ao longo desses 1000 anos. Os discípulos tinham a consciência e a promessa de Jesus que haveria uma restauração de Israel. Só que não era o Israel do Antigo Testamento, não era o Israel da época dos discípulos, é o Israel que foi estabelecido após o sacrifício de Jesus, após a descida do Espírito Santo, o Israel de Deus. As duas testemunhas, judeus e gentios convertidos em Cristo Jesus, formam o Israel de Deus. Inclusive, o apóstolo Paulo vai explicar isso em Romanos, capítulo 11, ali no versículo 25, né? Judeus e gentios formam a plenitude, né? Primeiro veio a plenitude dos gentios, e a partir da plenitude dos gentios, judeus e gentios que se convertem a Jesus fazem parte do Israel de Deus. Agora, Jesus, ele disse aos discípulos que Israel seria restaurado, mas o Israel que será restaurado é o Israel, é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Espiritualmente, nós fazemos parte da tribo de José, ou fazemos parte da tribo de Efraim, que era filho de José.
Como eu falei, é preciso entender, compreender o ensino das duas casas de Israel para saber o que significa esse mistério. O mistério das duas testemunhas que estarão acordadas, as 10 virgens vão estar dormindo, mas as duas testemunhas estarão acordadas, pregando a respeito da salvação em Jesus Cristo e ensinando os mistérios do reino de Deus. Continua o texto aí, olha o versículo 7. Respondeu-lhes, presta atenção, Jesus respondendo aos discípulos, respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas, presta atenção nisso, queridos. Presta atenção. Jesus está falando, é só Deus que sabe. Deus, a autoridade pela restauração de Israel está nas mãos de Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Aquele que conhece o ensino das duas casas de Israel sabe a profundidade disso que está sendo falado aqui. Recebereis poder para ser minhas testemunhas. Receberei, ao descer sobre vós o Espírito Santo, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Primeiro, queridos, Isaías vai confirmar a profecia de Jacó, que a salvação viria de Efraim, que a salvação dos gentios viria de Efraim. Jacó profetiza na bênção das mãos trocadas. A bênção veio de Efraim. O reino de Efraim, que se torna ali o reino do norte, a salvação dos samaritanos, a salvação dos gentios. Esta salvação chegou até os gentios por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Judeus e gentios recebem o Espírito Santo e são as testemunhas do Senhor. Aí, as testemunhas do Senhor começaram a pregar a palavra de Deus em Jerusalém, Judéia, Samaria, até aos confins da terra. Naquela época, nós que moramos aqui no Brasil, por exemplo, o Brasil que não tinha sido descoberto, o Brasil era apenas uma ilha, nós somos esses confins da terra. E se você olhar, né, se você estudar um pouquinho, se você acompanhar um pouquinho a respeito dessas organizações que fazem missões, você vai perceber que o avivamento, ou que a sombra do avivamento, aquela famosa nuvem, queridos, é um mistério que eu preciso gravar um vídeo especificamente falando sobre isso. Você lembra da nuvem? Da nuvem que acompanhou os israelitas na época de Moisés, lá no Egito? Lembra? À noite era uma coluna de fogo que conduzia os israelitas pelo deserto. À noite, uma coluna de fogo conduzia os israelitas no deserto à noite. E durante o dia, uma nuvem, uma grande nuvem, conduzia o povo de Israel para todo aquele caminho no deserto. Essa mesma nuvem, ela não se esvaiu, ela não sumiu. Essa mesma nuvem, que é a nuvem da palavra de Deus, que é a nuvem da direção de Deus, ela continua caminhando. E aqui é um mistério importantíssimo que você precisa compreender. Por quê? Porque quando a salvação ela começou a ser pregada em Jerusalém, ela partiu para a Judéia, Samaria, toda ao redor ali daquela região onde ocorreu o início da igreja primitiva. Essa salvação, ela foi enviada ali do Oriente Médio, partiu ali para as regiões da Europa para as Américas, das Américas, né, espalhou aqui para todas as Américas. Parte desta pregação das Américas foi também para as regiões ali no continente africano, o evangelho do reino pregado em todo o mundo. Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Aquela mesma nuvem que conduzia Israel na época de Moisés, essa mesma nuvem que direcionou os apóstolos na época, no início da igreja primitiva, essa nuvem, ela está agora pairando sobre os confins da terra, pairando sobre as Américas. Por quê, queridos? Porque agora Deus, de uma maneira maravilhosa, e mais uma vez eu vou dizer, se você entender um pouquinho dos estudos a respeito dessas instituições que fazem missões, que trabalham com missionários ao redor de todo o mundo, nós vemos que o evangelho, ali na região do Oriente Médio, que o evangelho em algumas partes do mundo está quase acabando. A apostasia tomando conta de várias partes do mundo. Só que aqui nos confins da terra, Deus está promovendo um grande avivamento, porque a nuvem do avivamento, a nuvem da direção de Deus, a nuvem do Espírito Santo está partindo agora dos confins da terra para Jerusalém. O destino final da igreja, isso aqui fala sobre o reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo, o início da igreja foi em Jerusalém e o destino final do povo de Deus será Jerusalém. Agora Deus fará o caminho inverso. A pregação da palavra virá dos confins da terra
depois dos confins da terra, Samaria, todos os gentios, depois Judeia e voltará para Jerusalém. Por quê, queridos? Porque Jesus Cristo estará reinando lá em Jerusalém. Um pouco antes de iniciar o reino do nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, a Bíblia fala, o livro de Apocalipse fala que o epicentro da grande tribulação vai ser ali naquela região. E vão existir muitos judeus convertidos a Jesus, muitos gentios convertidos a Jesus, que estarão pregando a palavra, o verdadeiro evangelho em Jerusalém. O mover de Deus fazendo aqui o caminho inverso, dos confins da terra para Samaria, Judeia e Jerusalém. Continua lendo o texto comigo. O versículo 9 diz assim: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista, presta atenção nisso, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Consegue imaginar essa situação? Que imagem maravilhosa. Muitas pessoas com os olhos fitos, olhando para o alto. Olha o versículo 10. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Presta atenção, queridos. 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Virá do modo como o vistes subir. Você vê que tremendo isso, queridos? E essas palavras, né, que esses 2 varões vestidos de branco, eles falam para os discípulos daquela época, é a confirmação daquilo que está escrito em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 7, que o retorno de Jesus para essa terra, todo olho verá. E aqui nós entramos e precisamos ter atenção, queridos, porque a teologia que predomina na maior parte das igrejas do mundo, e principalmente aqui no Brasil, é de que Jesus Cristo virá de uma maneira secreta, que Jesus Cristo virá, as roupas ficarão ali no chão, e existem muitas palavras que confirmam que essa teologia está errada. Teologias que são baseadas em livros, em filmes. Queridos, o arrebatamento não será secreto, porque esse texto confirma e porque o livro de Apocalipse fala, todo olho verá. Inclusive até aqueles que o transpassaram, ou seja, até aqueles que fizeram parte do martírio de Jesus. Muitas pessoas, todas as pessoas do mundo verão a glória de Deus. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, queridos, mas Apocalipse capítulo 6 vai relatar ali os acontecimentos do 6º selo. E mais uma vez eu te convido para assistir o vídeo do grande e terrível dia do Senhor. Visite aqui a descrição e veja que quando acabar a grande tribulação, a igreja estará na grande tribulação, vai acabar a grande tribulação, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O que significa isso? Significa que a grande tribulação é um período e que a ira de Deus é outro período. Todo esse céu que nós conhecemos, ele vai se escurecer. Tudo ficará escuro, a igreja verdadeira, as 2 testemunhas vão estar sabendo o que vai acontecer. Por quê, queridos? Porque mediante toda aquela escuridão, assim como está relatado aqui em Atos, Jesus virá do céu com poder e muita glória. Os evangelhos também, com a própria fala de Jesus, vai dizer assim, que todas as tribos da terra, que todos os povos olharão e se lamentarão, porque vão ver o que as testemunhas estavam pregando. E Jesus Cristo virá com poder e grande glória, e todo olho verá. Agora, ainda vamos continuar nesse tema, como eu falei, os versículos, eles são versículos simples, mas as revelações, elas são profundas. Vai lá comigo em 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, queridos, é um capítulo que fala a respeito da ressurreição dos mortos. Para aqueles que conhecem a linguagem das festas do Senhor, é um capítulo que fala a respeito da festa das primícias. Também vou deixar aqui na descrição o vídeo que eu falo a respeito das 7 festas do Senhor e o seu significado profético para o final dos tempos. O apóstolo Paulo, aqui neste capítulo, ele fala sobre o cumprimento da festa das primícias. Quando os israelitas celebravam aquelas festas, eles estavam celebrando de maneira literal, mas tudo aquilo era sombra a respeito de que Jesus Cristo e a igreja cumpriria na nova aliança. Aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 15,
O apóstolo Paulo, ele está falando sobre a ressurreição dos mortos, não está falando sobre arrebatamento, ele está falando sobre a transformação dos nossos corpos. Inclusive, está relatado isso em Ezequiel, no capítulo 37, o vale de ossos secos, que é a ressurreição dos mortos. Agora, queridos, eu acabei de ler Atos dos Apóstolos, falando que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, e Jesus Cristo é assunto aos céus, e assim como ele foi visto subindo aos céus, ele voltaria de maneira visível e todas as tribos da terra viriam e se lamentariam. Presta atenção nisso. 1 Coríntios capítulo 15, vamos ler dos versículos 51 até o 52. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Presta atenção, nem todos dormiremos, nem todos morreremos. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Como eu falei, esse texto não está falando sobre arrebatamento. Esse texto está falando sobre o quê? Sobre a transformação dos nossos corpos. Nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Nós não seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos. Nós seremos transformados. Se você ler 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, dos versículos 13 ao 16, ali fala que o arrebatamento, a ressurreição dos mortos e a vinda de Jesus acontecem ao mesmo tempo. Arrebatamento, ressurreição dos mortos e vinda de Jesus. São 3 situações que acontecem ao mesmo tempo. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque Jesus Cristo voltará a essa terra. Seremos arrebatados, seremos ressurretos, nossos corpos transformados, e isso vai acontecer no toque da última, ao ressoar da última trombeta. A igreja estará na grande tribulação. O anticristo precisa aparecer, a igreja precisa ver o anticristo. Olha a confirmação disso, queridos. Vai lá, Apocalipse. Apocalipse, capítulo 11. Vamos ler dos versículos 15 até o versículo 18. E, queridos, esse é um texto de fácil entendimento. Por quê? Esse texto confirma o reino milenar literal do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto confirma que a igreja estará na grande tribulação e que a igreja só vai ser arrebatada ao ressoar da última trombeta. A última trombeta é a 7ª trombeta. Você precisa entender que existe um padrão. São 7 castiçais, são 7 olhos do Senhor, são as 7 igrejas, são as 7 estrelas e são as 7 trombetas. Algumas teologias, alguns ensinos vão dizer que essa aqui não é a última trombeta, que não é a mesma trombeta do apóstolo Paulo. A última trombeta do apóstolo Paulo era uma trombeta romana. Queridos, são 7 trombetas. E aqui nós vamos ler a respeito do toque e do ressoar da última trombeta. Presta atenção. A última trombeta toca e acontece o seguinte. Versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta. E houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Presta atenção aqui. Esse versículo 15, ele fala que o anjo toca a trombeta, o 7º anjo toca a 7ª trombeta, e houve no céu grandes vozes, e olha só o que essas vozes dizem. O reino do mundo, ele não está falando de um reino que será estabelecido nos céus. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Você notou, querido? As nações do mundo estarão debaixo do governo do nosso Senhor Jesus Cristo. O reino do mundo vai acontecer em todas as nações, o reino milenar de Jesus Cristo. Jesus Cristo estará reinando em Jerusalém, e nós estaremos aqui nessa terra reinando com ele. Nós não vamos morar no céu. Nós teremos o nosso encontro com o Senhor nos ares, os nossos corpos transformados. Isso vai acontecer ao ressoar da última trombeta. De novo, a igreja passa pela grande tribulação e acontece ali todos aqueles eventos do 6º selo. Aí depois de tudo isso, toca a 7ª trombeta, a igreja é arrebatada, os corpos transformados, Jesus Cristo vem com poder e grande glória, existe um encontro do Senhor com a igreja nos ares, nós somos transformados, glorificados e nós
vamos participar da limpeza que Jesus Cristo fará nessa terra. Primeiro, a limpeza nas regiões celestiais. Algumas catástrofes vão acontecer por causa da queda de principados e potestades nas regiões celestiais. Depois, o nosso Senhor Jesus Cristo, junto com a igreja, nós estaremos participando da batalha do Armagedon, quando os reinos que se aliaram à besta serão destituídos. Haverá ali aquele confronto no Vale de Josafá, no Vale da Decisão, o nosso Senhor pisando as nações no lagar de sua ira. Vai acontecer ali um período muito terrível na história da humanidade, que é a ira de Deus sobre as nações, e depois dessa limpeza acontecerá ali o reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso que eu estou falando, esse texto ele vai confirmar. Continua aí comigo. Versículo 16. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder e passaste a reinar. Olha só, queridos, o versículo 18 agora é um versículo que confirma tudo isso que eu estou falando. O reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo e a ira de Deus que acontece após a tomada da igreja e do Senhor, os glorificados, aqui nessa terra. Olha o versículo 18. Na verdade, as nações se enfurecem. Se enfurecem por quê? Porque um reino novo está chegando. Porque Jesus Cristo vai reinar. Existe um reino que será estabelecido mundialmente, e esse reino não será um reino como os reinos que passaram nesse mundo. Na verdade, as nações se enfurecem. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Você notou aqui, queridos, que chegou o tempo da ira de Deus, e somente após o estabelecimento da ira de Deus, a limpeza que será feita na terra, os mortos serão julgados, aqueles que andaram com Deus, que trabalharam para Deus, vão receber a herança, vão receber as recompensas, o galardão, e em seguida nós vemos que, em seguida não, antes, né, nós vemos que ele vai promover aqui uma destruição para aqueles que estão destruindo a terra. Se a igreja fosse morar no céu, por que Deus estaria promovendo na terra a sua ira, destruindo aqueles que destroem a terra? Acontecerá uma limpeza para que o reino do nosso Senhor Jesus Cristo seja estabelecido. Queridos, isso é histórico e nós vemos nas batalhas aqui no mundo físico, né? Nós vemos aqui que essa batalha do mundo físico também acontece no mundo espiritual. Por quê? Porque todo reino que é estabelecido, ele não pode sofrer oposição, porque aquele reino, ele é soberano. É claro que só existe um reino soberano, que é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, e Deus estará promovendo uma limpeza nessa terra. Por quê, queridos? Porque o reino de Jesus será um reino maravilhoso, de paz, de alegria, será um reino em que a justiça vai governar, mas os reinos deste mundo, tanto reinos espirituais quanto os reinos físicos, precisam ser destituídos para que um reino verdadeiro seja estabelecido. Então, meus amados, mais uma vez, a igreja estará na grande tribulação, o arrebatamento não será secreto, assim como os discípulos viram ele subindo nas nuvens desta mesma forma, ele vai descer e todo olho verá a vinda de Jesus, será visível, a vinda de Jesus, o arrebatamento e a ressurreição dos mortos acontecem ao mesmo tempo. A ressurreição dos mortos acontecem, acaba o período da grande tribulação, o sol se converte em sangue, né? O sol se escurece, a lua não dá sua claridade, tudo fica escuro. Jesus Cristo vem com poder e grande glória, iluminando tudo, faz uma limpeza nas regiões celestiais, faz uma limpeza aqui nos reinos do mundo, acontece a batalha do Armagedon, sobram ali, existem alguns sobreviventes que não fazem parte da igreja, mas também que não colocaram a marca da besta, são os refugiados, são os sobreviventes que vão ficar no reino milenar como nações. Mais uma vez, visite o vídeo aqui, quando eu falo sobre o reino milenar e também falo sobre os sobreviventes. Bom, eu finalizo aqui mais essa meditação, te agradecendo pela sua companhia. Não esqueça de conectar outros vídeos, outros estudos, para que Deus vá acrescentando a sua fé, mais e mais sabedoria, mediante a verdade desta palavra maravilhosa. Mais uma vez, muito obrigado por tudo, obrigado por você que deixa os comentários, obrigado a você que assiste os vídeos todos os dias, que Deus te abençoe e te recompense ricamente, e mais uma vez eu te aguardo nas próximas
Meditações.